Uninga, que o futuro é aqui. Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa primeira aula da nossa primeira unidade dessa disciplina, deste módulo, Sistemas de Informação Gerencial. Nesta primeira unidade, nós vamos trabalhar os fundamentos da tecnologia da informação. Mais especificamente, nós vamos entender o que é um dado, uma informação e o conhecimento e o que é um sistema. Então, o objetivo desta primeira aula é vocês compreenderem a diferença entre dado, informação e conhecimento e saber e compreender, na verdade nós vamos relembrar, que eu acredito que vocês já saibam, o que é um sistema. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: qual que é a diferença entre dado e informação? Hoje em dia, nos tempos atuais, as pessoas confundem muito essa diferença dessas duas palavras, dado e informação. Mas para nós que vamos trabalhar com sistemas de informação gerencial, isso é muito importante para que a gente compreenda quando que a gente está tratando de um dado e quando que a gente está tratando de uma informação. Então vamos lá. Dados precisam ser transformados em informação para que sejam úteis na tomada de decisão de uma organização. Segundo esse autor, o Steyr, os dados são constituídos por fatos crus, como o número de um funcionário, o total de horas trabalhadas em uma semana. Quando esses fatos são organizados de maneira significativa, eles se tornam uma informação. E a informação, então, é um conjunto de fatos que, organizados de tal maneira, possuem valor adicional, além do fator dos fatos. Então, observem o que esse autor nos fala, que o dado é algo cru. Então, eu tenho lá uma informação, por exemplo, um dado, Maria, e eu tenho lá um outro dado, 40. E são dois dados desconexos que aparentemente não significam nada. A partir do momento que a gente faz uma relação entre esses dois dados, a gente consegue obter ali alguma informação. Então vamos lá para esse exemplo do paciente. Eu tenho um dado lá que é o 40, o número 40. E aí, o que é esse 40? Eu tenho uma informação a partir do momento que eu coloco aí um conhecimento que significa que o paciente está com uma temperatura de 40 graus Celsius. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento que esse 40 significa a temperatura em que ele está, então a partir daí eu começo a ter uma informação. Um outro exemplo, eu tenho lá alguns dados que são de alunos. Então eu tenho um número lá, 200.2019, tem um outro número lá, tem um número que tem a casa decimal, 8,8, e tem um nome ali, João Pedro Medeiros. Mas o que é isso? Se ele não está num contexto, se ele não está organizado, vamos falar assim, processado, isso não significa nada, eles são apenas dados. A partir do momento que isso é organizado, processado, eu começo a ter as informações. Então, a partir do momento em que eu percebo que o primeiro lá é o RA do aluno, então, opa, já está num contexto, esse número aqui é o RA do aluno. O outro, isso aqui é o RG do aluno. O outro é a nota do aluno e o outro é o nome do aluno. Ou seja, esses dados foram contextualizados e a partir daí, então, tornou-se uma informação. Com essa informação, eu posso ter mais conhecimento, eu posso tomar decisões. Vamos ao exemplo lá do paciente. Se eu tenho apenas um dado que é o 40 e eu não sei o que significa aquilo, que é 40 graus Celsius, eu simplesmente fico com essa informação e, enfim, nós vamos ver a partir agora para frente na questão do conhecimento. Como que a gente adquire conhecimento a partir das informações e vice-versa. Como também eu consigo, através do meu conhecimento, já que eu tenho, analisar aquelas informações para depois tomar decisão. Que esse é o nosso objetivo.
Lembre-se sempre que a gente está falando de dado, informação, para que a gente depois possa estar utilizando isso para tomada de decisões. Então vamos lá, compreendido o que é um dado, o que é a informação, vamos agora entender o que é o conhecimento. Conhecimento é a consciência e a compreensão de um conjunto de informações e os modos como essas informações podem ser úteis para apoiar a tarefa específica ou para chegar a uma decisão. Então observem, é o conjunto de informações e esse conjunto de informações contextualizados, eu consigo então a partir daí ter um conhecimento para que eu consiga tomar uma decisão. Então, vamos compreender isso que é bem interessante. Ó. Dados precisam ser transformados em informação e ter conhecimento significa entender a relação que existe entre essas informações. Então, vamos ao exemplo lá do nosso dado do paciente. Eu tinha apenas um número, que era o número 40. Aí, a partir do momento que eu acrescentei os graus Celsius, eu comecei a ter uma informação, porque a temperatura do paciente, então ele está com febre, né? Ou seja, eu começo a ter esse conhecimento, uma pessoa que está com 40 graus Celsius de temperatura, significa que ela está com febre. E aí, então, o que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? O outro exemplo, então, dos dados do aluno. Eu tenho lá vários números, né? Tenho também um nome. A informação que eu tenho, então, isso é um RA, porque foi processado isso. É um RA, é um nome, é uma nota. E aí, que conhecimento que eu posso adquirir disso? Então, eu posso contextualizar isso e observar. Esse aluno está em exame? Esse aluno é um aluno novo na instituição? Esse aluno é um aluno que está fazendo qual curso? De acordo com o número do RA, eu já posso ter esse contexto? E assim por diante. Então, eu vou ter um conhecimento a respeito daquele aluno a partir dos dados que foram processados e foi gerada informação para mim. E aí eu vou tomar uma decisão em cima disso. Para que os dados sejam transformados em informação, a gente precisa de um processo. E que processo é esse? Eu preciso aplicar o conhecimento que eu já tenho, ou seja, selecionando, organizando e manipulando esses dados. Então, os dados precisam ser processados, é um processo de transformação para que eles se tornem informação. Compreendido, então? A diferença entre um dado e uma informação? O dado, ele é o dado na forma bruta que fala, né? Eu só tenho aquele número ou aquele nome e a informação não. Ele já foi processado, ele já foi analisado, ele já foi transformado. Então, esse processo de transformação de dado em informação, a gente precisa o conhecimento para conseguir fazer isso, né? E como que as pessoas transformam, então, dado em informação? Muitos de nós acabamos fazendo isso, muitas vezes, de forma intuitiva, né? Processando, na verdade, esses dados no nosso cérebro. Mas a gente tem, então, os sistemas, que são os sistemas automatizados, que utilizam do computador para fazer isso. E é onde eu quero chegar com vocês para que a gente depois consiga compreender os nossos sistemas de informações gerenciais. Então, a gente tem muitos dados, esses dados precisam ser transformados, precisam ser processados para se gerar uma informação. Pensem isso num contexto organizacional. Quantos dados tem uma empresa? Se esses dados estão desconexos, como que isso vai gerar informação para que eu possa tomar uma decisão? Então, os dados, os sistemas hoje em dia também eles são automatizados, que eles utilizam então de tecnologia, ou seja, eles utilizam do computador. Para que então esses dados possam ser transformados em informações, a gente tem os sistemas. Então, os sistemas de informação. Mas antes de sabermos o que é o sistema de informação, o que é um sistema? Como eu falei, nós vamos apenas aqui relembrar, que eu tenho certeza que vocês já sabem o que é isso. Um sistema é um conjunto de elementos que interagem para realizar objetivos. Então, vários componentes ou vários elementos, eles vão interagir para se atingir um objetivo. Então, a gente tem alguns exemplos aí, ó, o sistema respiratório, o sistema solar. Então, são várias coisas que interagem, né, vários elementos que interagem para um objetivo maior.
A palavra sistema, vinda do grego, significa combinar, ajustar, formar um conjunto. E formar este conjunto é realizar os objetivos. Então, todo o sistema ele opera por meio de entrada, processamento e saída. E tem um objetivo a ser atingido. Então, isso é muito importante, eu gostaria que vocês fixassem bem isso. Todo o sistema é formado por entrada, processamento e saída. Qualquer tipo de sistema. As atividades que compõem, né, o sistema são, então, a entrada, o processamento e a saída. O que é a entrada? Envolve a captação e a reunião de elementos que ingressam no sistema para serem processados. Então, vamos pensar assim, para eu ter informações, que é o meu objetivo, para eu tomar uma decisão, eu preciso ter as informações. Então, a minha entrada são o quê? Os meus dados. Os meus dados são a entrada. O processamento, ele envolve a transformação dos insumos em produtos ou em objetivos. Então, o processamento é tudo que vai ser feito ali para eu transformar esses dados em informações. Então, eu vou organizar, eu vou selecionar, eu vou juntar algumas regras ali para que eu possa ter a informação como saída. E a saída, então, que é uma outra atividade, né, do sistema, é o resultado final do processo de transformação. A saída envolve a transferência de elementos produzidos para um processo de transformação até o seu destino final. Lembrando também que é muito importante que nós vamos precisar disso nos sistemas de informações gerenciais, um dos componentes ou uma das atividades é o feedback. O que é o feedback? É a minha saída dar um retorno para a minha entrada para saber se aquilo está ok ou se faltou alguma coisa. Então, quando eu tenho o meu objetivo lá, eu tenho que dar um retorno para a minha entrada. Ok, esse processo deu certo. Ou não, temos que melhorar tal e tal situação. Então, esse é o feedback, é o retorno que é dado para refinar e corrigir os erros. Então, num ambiente, vamos pensar no sistema que ele está envolvido no ambiente, então eu tenho um objetivo, então o meu objetivo principal, então os componentes estão aqui, entrada, processamento e a saída, e aí eu tenho o meu feedback. Se vocês lembrarem, uma primeira slide lá que apareceu, a gente tinha lá o dado, o processamento, que era a organização, e a saída, que era o quê? As nossas informações. Então, todo o sistema, independente se ele é um sistema automatizado ou um sistema de informação computadorizado, como a gente fala, que se trabalha no computador, qualquer tipo de sistema, nós estamos falando de um sistema como um todo. Uma organização, ela também pode ser um sistema. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui, o sistema da universidade, um sistema de saúde. Então, uma organização também ela é considerada um sistema, onde ela vai ter entrada, processamento, saída, que tem um objetivo no final, né? Então, vamos ao exemplo do sistema organizacional de uma universidade. Ela tem como objetivo a aquisição do conhecimento, que é o quê? Formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Né? Então, toda pessoa que entra num curso de graduação numa universidade, numa faculdade, ela tem esse objetivo e a universidade também tem esse objetivo, né? De formar profissionais qualificados. Então, quais seriam as entradas aí? Os estudantes, os professores, os livros, os equipamentos, tudo isso são entradas para que eu possa processar isso, para que eu possa fazer essa mistura aí, então os professores dando aula, ensinando, os alunos pesquisando, indo até as bibliotecas, consultando os livros, fazendo programas de extensão. Então, esse é todo o processamento e a saída qual seria, então? Os estudantes cultos, com pesquisa significativa, prestando serviço à comunidade. Então, observem, é um sistema também. Então, lembre-se sempre disso. Todo sistema tem entrada, processamento e saída. Qual seria o feedback aqui? Num sistema chamado sistema universidade, o retorno que a comunidade tem, né? Falando da instituição, falando todas as avaliações, enfim, esse seria o retorno, o feedback. Tá ok? Tem que melhorar lá na entrada? O que tem que fazer? Quais são as mudanças necessárias? Então, pessoal, resumindo a nossa aula de hoje, o que é muito importante que vocês saiam daqui sabendo, que vocês precisam ter esse entendimento o que é um dado,
o que é uma informação e o que é o conhecimento. São coisas diferentes, né? E o que é um sistema? A palavra sistema como um todo, de uma forma bem abrangente. Quais são as atividades e os componentes de um sistema? Ok? Na próxima unidade, na próxima aula, então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo a questão dos sistemas de informação. Daí nós vamos entender realmente a parte do sistema de informação, como que ele pode ser trabalhado para eu transformar os dados em informação, ok? Bons estudos!